Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2024 e nosso devocional está em Tito, capítulo de número 2. Paulo continua ensinando o jovem Tito a como ensinar aqueles irmãos das várias cidades ali na ilha de Creta. Ele vai falar acerca dos homens mais velhos, que precisam ser sóbrios, dignos de respeito. Vai falar também das mulheres mais velhas, que devem ser reverentes, e elas devem orientar as mais jovens a amarem os maridos e seus filhos, serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo tem um cuidado especial com as pessoas, com as famílias, e tem sempre orientações para os homens mais velhos, homens mais jovens, as mulheres mais velhas, mais jovens, e um deve estar sempre ensinando os outros. Aos jovens ele fala para serem sempre prudentes e que ele mesmo, Tito, como um jovem, seja um exemplo para os outros. E vai dizer que no ensino dele ele tem que mostrar integridade e seriedade, tem que usar uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Paulo está dizendo para Tito para ele ser um exemplo. Sim, vão haver calúnias, vão haver falsas acusações, mas eles ficarão envergonhados. Por quê? Porque não tem como provar isso. Assim tem que ser a vida cristã. Podem vir calúnias, podem vir palavras ali de maledicência contra as nossas vidas, só que quando fosse tentar provar aquilo, vai cair por terra, porque temos uma vida ilibada e voltada para o Senhor, como a palavra de Deus vai dizer para nós. É isso justamente que Paulo vai dizer aqui para Tito no finalzinho aqui. Veja aqui a partir do versículo 12 que ele diz assim, que nós devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui ele traz doutrinas especiais. Primeiro, ele está deixando claro que o nosso grande Deus e Salvador é Jesus Cristo. Então ele está deixando claro que Jesus Cristo é o próprio Deus. As características, os atributos são iguais. Então Jesus é o próprio Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem para poder nos salvar. E ele vai dizer que a gente tem que ter essa vida voltada para o Senhor, uma vida que faça com que o evangelho se torne atraente para os outros. Veja o versículo 10, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Como nós vamos atrair as pessoas, principalmente em nossa época, uma época de grandes entretenimentos, uma época de grandes distrações para ouvir o Evangelho de Cristo, fazendo com que eles percebam a nossa transformação. O Evangelho só se torna atraente quando nossas vidas condizem com aquilo que nós estamos pregando, e as pessoas aí fora podem ver uma transformação nos velhos, nas mais idosas, nos crianças, nos jovens, todos fazendo conforme a palavra de Deus diz. Vai ser atrativo às pessoas. Não precisamos criar subterfúgios na igreja, encher a igreja de luzes e de piscas e pintar a igreja com cores diferentes, parecendo boates. Não é necessário nada disso para atrair as pessoas. É o evangelho sendo pregado prudentemente, ensinando com genuinidade, com sinceridade e vivendo aquilo. Isso é que vai atrair as pessoas, é o que Paulo está dizendo para nós aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos podem vir à salvação, desde que nós preguemos o evangelho com sinceridade e levemos a palavra com amor. E tudo isso nós temos que fazer aguardando a bendita esperança. A expectativa do crente é a volta do Senhor. E se nós vivemos nessa expectativa santa, com certeza as nossas vidas precisam ser transformadas, porque Jesus Cristo, diz o versículo 14, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Porque somos salvos para nos dedicar à prática de boas obras. O Senhor nos purificou, nos chamou povo seu, é um povo particular, é uma propriedade peculiar do Senhor. E como somos isso, como somos essas pessoas chamadas por Cristo, temos que ter uma vida transformada, uma vida sensata, justa e piedosa, hoje e agora, nessa expectativa da volta do Senhor. Que nossos olhos estejam voltados para o Senhor e as nossas vidas estejam sempre aqui sendo transformadas. Veja bem que nós temos que ter um olhar no futuro, mas viver aqui e agora como se lá já estivéssemos, porque Cristo pode nos buscar a qualquer momento. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.